corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar, número 49, um episódio normal, mas nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro. E antes de começar, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais, no / ou @ É Proibido Remar, e na Twitch, é twitch.com/É Proibido Remar. Serve também, pode testar aí no navegador, que eu fui cornetado nesse episódio, no penúltimo, que no último eu não participei, mas eu falei certo. Pode voltar lá no episódio 47 que vocês vão ver esse cara de pau me cornetando. Já vou começar por ele, então. Boa noite, Xará. Boa noite, Hugo. Salve, salve nossos ouvintes. Essa voz meio rouca, porque domingo normal no Rio de Janeiro. Excelente partida. Vamos falar bastante de Fla-Flu. E que bom que deu a lógica. Segue o baile. Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Tá mudo, cara. Pelo amor de Deus. 20 anos de curso, cara. É pra não fungar, pô. Evite as fungadas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, amigos e ouvintes. Um abraço aí para nossa convidada. Estamos aí mais uma noite para uma rodada de cornetadas. Também aqui com a gente, Jonathan Machado, estudioso do futebol. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos aí. Olá a todos e todas os ouvintes. Finalmente acabaram minhas férias, estou de volta, né? Eu fiquei um tempinho sem gravar aí. E de volta no momento normal, como você mesmo falou, sei lá quantos podcasts que a gente já começou aqui a segunda-feira falando que está tudo normal. E as coisas continuam na mais pura normalidade, né? Mais uma vitória, mais uma alegria no nosso salão de festas. Muito bem lembrado, nosso salão de festas, não mencionei isso, ponto importante. E fechando a nossa escalação, nossa convidada de honra, Paulinha da Fanfarra, como ela adora ser chamada, Paulinha da Fanfarra. Seja muito bem-vinda, Paulinha. Agradecer o convite, boa noite, boa tarde, boa noite aí. Ih, me enrolei, tô nervosa. Agradecer pelo convite, tô feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia, para falar um pouquinho do Fla-Flu de ontem, que foi muito bom. Acho que a sequência ao longo do ano de Fla-Flu vai ser bem interessante. E para começar, antes de falar do Fla-Flu, já vou dar estatística. Vamos aos números. Eita, das últimas seis partidas, 4 vitórias do Fluminense, 1 derrota e 1 empate. E os últimos 3, 100% de aproveitamento do Flusão. Normal pra caramba, tranquilidade. Tem que começar falando aí do Fla-Flu. Começa aí, Xará, você aí. Fala do Fla-Flu. O que você tem a dizer? Eu vou deixar com o Jonathan. Jonathan tá se coçando para falar. Eu vou deixar com o Jonathan. E a gente só comenta Jonathan, depois. começa falando. Você vai dar aulas, aí a gente complementa algumas coisas. A gente não, eles, né? Que não vou complementar nada, só vou apresentar mesmo. Eu não sei se você está certo ou se eu estou certo, mas se não me engano, dos últimos 7 jogos foram 5 vitórias do Fluminense, eu acho. Não sei quem está certo nessa. Mas, se não me engano, você está certo, não tem a menor dúvida disso. Caralho, o Carvalho conseguiu inaugurar um quadro de estatística e já veio com desinformação. Não, peraí. Raciocina comigo. Se dos últimos 7 jogos foram 5 vitórias nossas, dos últimos 6 podem ser 4 nossas também. Então, meu dado não está errado. Só faltou um. Ele botou um jogo a mais. É isso. Exatamente. Depois eu procuro isso aqui e confirmo, mas também vi alguma estatística de que nos últimos 15 clássicos, que foram desde 2020 para cá, parece que a gente venceu 8. Quer dizer, mais da metade dos clássicos a gente venceu. Então, como a gente já falou aqui uma vez, a gente não faz ideia de como seja feito isso, mas essa promessa de campanha está sendo cumprida, né? Apesar de comentários lamentáveis do Mário Bittencourt hoje, que a gente pode falar mais para frente. Mas, pelo menos em Fla-Flu, a gente está conseguindo vencer. E uma coisa que eu acho muito curioso, que se vocês repararem, parece que todo Fla-Flu começa igual.
todo início de Fla-Flu começa aquela pressão, a gente com um pouco de dificuldade para sair, e nos primeiros Fla-Flus de 2019 para cá, a gente teve uma dificuldade absurda durante talvez o primeiro tempo inteiro, e isso vem diminuindo. Esse último jogo, eu acho que até o pênalti mal marcado, até aquele momento a gente estava com uma dificuldade de sair ali. Depois, o resto do primeiro tempo foi o Fluminense dando uma aula de como superar uma pressão alta. Eu achei bem interessante isso, como a gente tem um elenco com uma saída de bola muito boa, né? Se parar para pensar, nossos 3 zagueiros saem a bola muito bem, 2 deles lançam muito bem, o David Braz e o Felipe Melo lançam muito bem. O Iago e o André deram uns giros para cima do William Arão, que está procurando até agora, fora as canetas que o William Arão tomou, né? Mas deram uns giros ali que ele está procurando até agora, teve lançamento, eles adiantavam as linhas, teve um lançamento muito bonito do David Braz, que ele acha o Samuel Xavier lá do outro lado, pena que é o Samuel Xavier, que fez uma partida horrorosa, lá do outro lado, sozinho, e isso aí, bem mérito até do Abel também, que essa é uma característica, inclusive, do Abel, essa saída um pouco mais longa, e quando o time adversário pressiona em cima, isso é bem útil, quebra a linha, cansa o adversário. Se você reparar bem, os remadores, eles não costumam fazer isso os 2 tempos, porque é muito difícil, né, fazer essa pressão. Então, o segundo tempo já foi um pouco mais tranquilo a saída de bola, mas eu achei que é uma coisa muito importante a ser frisada, a saída de bola, né? O Nino, inclusive, saindo, driblando todo mundo, teve um lance lindo que ele deu e abriu na esquerda. Outro ponto positivo do Abel é que parece que ele realmente viu o mesmo jogo que a gente, né? Porque tirou o Samuel Xavier, que fazia uma partida horrorosa. Eu não acho que o Calegari defensivamente fez uma grande partida, porque no lance do gol anulado era ele que marcava o Gabriel Barbosa, ele que deu mole. Tem um outro lance que alguém entra de cabeça no segundo pau, que também era o Calegari que estava na marcação e deixa antecipar, mas sem dúvida, pelas partidas que fez no ano, a última partida do Calegari foi muito boa. O Calegari merece essa vaga de titular, e ela tem uma coisa que a gente vai comentar na live direitinho, mas o Calegari também tem feito umas jogadas por dentro bem interessantes, abrindo corredor para outros jogadores. Então, eu vi muitos pontos positivos e, mais uma vez, eu não me surpreendo com o Abel jogando bem. Apesar do Abel ter um histórico ruim em clássicos pelo Fluminense, eu não me surpreendo com o Abel jogando bem contra os grandes, né? Porque há muito tempo os times do Abel jogam muito melhor contra os times grandes do que contra os times pequenos. Isso aí eu acho que é notável, e talvez tenha a ver com a principal crítica dos últimos jogos, que era como o Fluminense tinha dificuldade de entrar na defesa adversária. Contra um time mais forte, a defesa adversária geralmente está menos protegida, o time está mais ofensivo. Então, eu acho que esse foi um ponto positivo. A gente teve alguns lances ali, com o Luiz Henrique, a gente poderia já ter aberto o placar antes, que lance do Bigode, que até tinha o Cristiano aberto na esquerda para ele tocar, né, que ele preferiu ficar e depois acertou a finalização. Teve os lances seguidos de Samuel Xavier, que fez besteira ali, né? Então, no primeiro tempo, a gente já poderia ter aberto o placar antes, né? Então, eu vejo, de modo geral, uma atuação bem interessante. O Arias mostrou que começou o ano querendo o segundo gol decisivo dele no finalzinho da partida. Só achei que a defesa teve uns buracos ali, não sei se falta entrosamento, umas bolas que entraram ali, principalmente com o Gabriel Barbosa ficando ali na linha e fazendo facão. Do lado direito, no início, teve vários lances desse tipo, né? Então, o Cristiano, muita gente elogiou, mas defensivamente eu achei que no primeiro tempo ele deu muito mole. Antes de passar, eu só queria falar mais isso, que um problema tático que se desenha aí é que, obviamente, do lado esquerdo, o William Bigode volta menos do que o Luiz Henrique, então é um jogador a menos para recompor e fazer a marcação por ali. Pelo lado esquerdo também é o lado do Iago, que é um cara que costuma sair para dar o bote, então às vezes deixa desguarnecido ali, e acaba que o Cristiano sofre com muito mais com os adversários do que com o Samuel Xavier. Isso também é uma coisa que vai contra ele, com o Gabriel Barbosa duplicando ali do lado direito, né, fazendo superioridade numérica. Ele e o Rodinei deram um trabalho muito grande para o Cristiano no primeiro tempo. O David Braz saiu muito pouco para fazer essa cobertura. Então, eu acho que é uma coisa a se olhar. Acho que é um dos principais pontos fracos do Fluminense, essa marcação pelo lado esquerdo. Embora eu critique o Cristiano, acho que ele deu mole em alguns lances. Não é só culpa do Cristiano, a questão tática ali também é complicada. É o lado consideravelmente mais fraco do Fluminense.
Por enquanto é isso, vou passar para os outros, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Quem quer continuar? Edu ou Tati? Posso falar. Vai lá, Edu. Abriu o microfone. Mano. Fica até difícil, né? Falar depois dessa aula. Positivamente. Né? Exatamente. Mas, primeiro, que é muito bom você olhar a escalação do Fluminense e ver que no banco você tem Martinelli, Calegari, Nonato, Cano, David Duarte, Manuel. Então, assim, realmente é um elenco, eu acho que está bem montado ali. Alguns que estão no banco deveriam estar no time titular, né? Eu acho que o Cano é o principal nome. Eu acho que o nosso grande ídolo ali... Cite nomes. Acho que o Fred ali está fazendo hora extra no Fluminense ali. Eu acho que tem que cumprir o combinado e se aposentar em julho com todas as honras, já, o máximo de festa que a gente puder fazer para ele, que ele merece. Mas nesse momento o Cano pede passagem, né? Mas, cara, ganhar Fla-Flu é sempre normal. Gostei muito da atuação do Iago, principalmente também. Eu acho que ele deu uma dinâmica muito boa ali no meio-campo do Fluminense. O Luiz Henrique, como sempre, muito bem, né? Toma algumas decisões erradas ali, mas faz parte do amadurecimento. A gente tem confiança que ele vai crescer aí nos aspectos. O nosso goleiro sendo o Marcos Felipe, de sempre, né? Espetáculo aí. Ele é o quê? Nosso melhor goleiro, depois do Cavalieri, 2012, né? Mas também, a qualquer momento, pode mudar essa alcunha dele, porque ele está crescendo a olhos vistos. E é isso. Vamos passar aí a bola para o Otati. A gente vai conversando aí. Vai, Xará, manda bala. Não, cara, eu na verdade queria começar vertendo um pouco a ordem, e queria inicialmente falar sobre essa questão que rolou do grito racista na arquibancada, que foi filmado e publicado nas redes sociais. Só, basicamente, eu tenho certeza que os companheiros, a Paulinha também deve falar sobre, mas eu queria só iniciar falando disso para manifestar que a gente repudia completamente. É inaceitável a gente ouvir uma coisa dessa, não só no estádio de futebol, né, em qualquer lugar. O que não é uma particularidade da torcida do Fluminense, né? Existe torcedor racista no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, Botafogo, todos, porque, na verdade, está presente na sociedade, né? Então, enfim, repudiar isso, dizer que é inaceitável a gente viver ainda algo desse tipo, mas também dizer que é importante, eu me incomoda muito o que rola nas redes sociais quando acontece uma coisa dessa, porque acaba virando uma disputa clubista, sabe? Fica um apontando para o outro, teve esse grito, mas vocês têm cânticos homofóbicos. Eu acho que essa disputa, esse aponta-dedo, não vai levar a gente a caminho nenhum, entendeu? Eu acho que a gente tem que cobrar, sim, que o Fluminense, que as autoridades identifiquem quem gritou, né, quem cometeu um ato racista que é crime, e que essa pessoa responda por isso, né, individualmente. E falando dos cânticos, que é uma coisa mais coletivizada, eu acho que cada torcida precisa internamente fazer um debate necessário sobre os cantos que são racistas, que são homofóbicos, né, que são preconceituosos. Eu acho que a gente, inclusive, viveu isso recentemente em relação à música, a trocar a expressão mulambo, se foi feito da melhor forma ou não, mas eu acho que o debate foi importante. Eu acho que, em relação aos cânticos mais coletivos de torcida, eu acho que a gente tem que fazer esse debate interno. E quando as ações forem pontuais, como aconteceu ontem, lamentavelmente, eu acho que a gente tem que cobrar das autoridades do Fluminense que, de fato, corram atrás para identificar e punir individualmente esse torcedor. Então, só, enfim, deixar registrado o nosso repúdio e dizer que isso, de forma alguma, representa a torcida do Fluminense e a instituição. Dito isso, em relação ao jogo, também eu concordo integralmente com o Jonathan e com o Edu. Eu, inclusive, contra o Audax, falei lá no Luso Brasileiro, falei assim, cara, é a cara do Fluminense
sofrer contra o Audax e chegar no domingo e a gente ganhar o Fla-Flu. E no Fla-Flu, lá no Engenhão também, eu virei para o Menescal no início do primeiro tempo, falei, cara, esse jogo, o Fluminense começou atacando para a torcida, né? Eu falei, é a cara desse jogo, não acontecer porra nenhuma no primeiro tempo. Segundo tempo, a gente meteu um gol no final e a gente não vê porra nenhuma, porque a Norte fica lá na casa do caralho. Então, 5 quilômetros do outro gol e a gente não vai conseguir ver nada, mas vai ser bom pra caralho que a gente vai ganhar o jogo. E aí, dito e feito, né? Chegou no final do jogo, eu nem vi o gol, sabia nem de quem era, mas a gente comemorou e isso que importa. Mas é isso, assim, eu acho que se eu tivesse que destacar, por exemplo, um remador do time do Fluminense, que nem a gente fazia antes nas redes sociais, eu destacaria o Samuel Xavier. Pô, você me antecipou, cara. Você me antecipou. Manda bala. Não, eu destacaria o Samuel Xavier sem dúvida nenhuma. Acho que ele foi muito mal. E eu acho que esse destaque do Jonathan, quando ele fala que o Abel teve essa visão de jogo e mudou e fez a substituição, isso foi muito importante. Né? Porque deixou de insistir num cara que estava errando pra caralho, podia a qualquer momento, inclusive, entregar, e colocou o Calegari, que é também um moleque que fez boas atuações, jogando ali na ala, enfim, antes na lateral, né? Então, eu destacaria essa partida péssima do Samuel Xavier também. Em relação ao craque do jogo, eu tenho um pouco de dúvida, mas talvez eu colocaria para o Arias só pelo fator de ser decisivo pela segunda vez, ter garantido os nossos 3 pontos. Mas vou passar para a Paulinha aí e a gente vai trocando mais bola. Paulinha, manda bala, o microfone é todo seu. Bom, Tá mudo. bom, eu vou destacar, acho que assim, tem 2 jogadores que eu gostei muito ontem, como o Otati falou, o Arias pelo fator decisivo de ter feito o gol ali, e o Marcos Felipe, cara, aquelas 2 bolas no final do jogo ali, para mim foram, acho que foi crucial, assim, acho que o Abel vai ficar com essa pulgazinha atrás da orelha para tentar, para escalar o goleiro, e ele acho que tá vindo bem forte para tentar para ficar ser titular, né, no time agora com a chegada do Fábio, né? Acho que essa pressão talvez seja boa para ele. Então, os 2 lances do final do jogo ali, para mim, acho que foram determinantes. E o sistema defensivo do Fluminense também foi muito bom ontem também, né? O Nino também foi muito bem, o Felipe Melo foi muito bem. E assim, eu tenho que destacar também com o Felipe Melo o fator do cara ter sido gigante durante o jogo, porque eu acho que se ele não tivesse jogado ontem, eu acho que o lance do pênalti e do lance do impedimento com o gol do Gabriel, eu acho que ia ficar por isso mesmo, o Fluminense teria perdido a partida, porque o Fred iria falar totalmente descontrolado e seria expulso, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, eu acho que ter um cara que chega num clássico e consegue se impor, que era uma coisa que acho que não acontecia muito nos clássicos no Fla-Flu e até contra o Vasco, contra o Botafogo, o Fluminense não conseguia se impor. Os caras ganhavam, a maioria das vezes, no grito e com erros grotescos, né? E isso poderia ter sido repetido no jogo de ontem. E também graças ao VAR, também, que também agiu de forma boa ontem, também tem que se pontuar. Demorou 4 minutos para ver uma coisa que dava para ver em 10 segundos? Demorou, Exato. mas tá bom. Mas coisas que podem ir melhorando ao longo do ano, né? Essa demora, isso já vem sendo falado há muito tempo, desde quando o VAR chegou, essa demora de analisar, às vezes, um lance que é bem simples, né? Acho que o lance do impedimento ontem não era um lance muito cabuloso para o cara ficar por hora, ficar 5 minutos para analisar. Acho que poderia ter sido mais rápido. Eu acho que eu destaco a partida do Marcos Felipe, do Arias, do Nino e do Felipe Melo. Acho que foram determinantes. E o Fred, eu acho que o Fred já tem que... Assim, é o nosso ídolo e tudo mais, mas o Cano merece ser titular nos próximos jogos. Eu acho que merece para dar ritmo para chegar a Libertadores, se a gente for parar para pensar, já é logo aí, já está chegando, então acho que o Abel já tem que começar a pensar nisso. A gente gosta muito do Fred, a gente entende que ele quer jogar, que ele quer ajudar, mas no momento ele ajudando é permanecendo no banco e dando passagem para os que estão aí. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho até que, na verdade, que o Fred pode ajudar bastante entrando no segundo tempo, cara.
De verdade. E no extra-campo também, que é uma peça fundamental ali nos bastidores e tal. Mas até no segundo tempo, acho que às vezes, dependendo do jogo, time adversário cansado, às vezes aquele jogo que a gente tem mais dificuldade de ter ali um centroavante mais de peso e colocar o Fred, eu acho que ele pode ajudar bastante. Agora, iniciar o jogo realmente tá difícil. Hugo, posso Só falar- news aqui? Pô, fala aí. Falar com relação ao VAR, né? Porque assim, não dá, né, mano? O esporte fica totalmente fora do contexto, fora da. É horrível, né? O jogo para 10 minutos pro cara ficar vendo, aí depois para mais 5. Pô, é horrível, né? E aquela marcação ali do impedimento do Gabigol, assim, é óbvio que foi bom, né? Fluminense, mas, mano, pô, a unha encravada, se a unha estiver encravada, porra, é impedimento. Né? Se não tiver, não dá, deixa aquela porra rolar, é gol, depois a gente vira o jogo, que é normal, né? Mas eu queria falar que estava assistindo o jogo com o Dani, né? Meu filho. Não, mas só quero fazer um parênteses. Eu discordo de você. Acho que o impedimento foi nítido. Não foi nada, não foi muito, mas foi nítido. Deu para ver. No primeiro replay eu já reparei que estava impedido. Na hora eu não vi. Na hora do lance. Mas no primeiro replay deu para ver claramente que estava impedido. Aí o cara levou 4 minutos, uma coisa que deu para ver em 10 segundos, cara. Não é um lance que não é nada difícil, sabe? Isso acontece sempre. Você pode reparar que isso acontece sempre. Às vezes são lances que a gente aqui de casa consegue reparar que tá impedimento, o cara vai olhar e fica horas para olhar. Não sei se sei lá, medo de tomar uma decisão, sei lá, não sei. Mas o cara. No caso do impedimento ali, ele tinha que traçar a linha, né? Porque ele não ia assumir o risco ali de tomar uma decisão sem traçar a linha. Então, maneiro que lá do estádio. Eu só queria frisar também para os ouvintes que é óbvio que o Otati não viu o gol por causa da distância, né? Por outro motivo. Mas eu ia falar. Nada. Me cornetou. Eu não entendi o que ele falou. Eu acho que deve ter falado no nível alcoólico, sei lá. Algo nesse sentido. Engraçado que esse negócio do VAR lá do estádio a gente não entende porra nenhuma, né? Só reclama da demora mesmo, que a gente não tá entendendo nada que tá acontecendo. Aí um falava que tinha sido mão, o outro falava que tinha sido impedido, o outro tinha falado que não sei o quê, que tinha sido falta. Engraçado pra caralho. Não, mas vendo na TV, com o Tita, o narrador da Record e a Tirson, também não dá pra entender nada, não. Só falam merda. Cara, é outra coisa também, né, cara? Eu tive o prazer de assistir no Casimito. Então, eles comentaram. Primeiro, eu falei, no primeiro replay eu vi que estava impedido e a galera, todos os 3 caras da transmissão falaram, não, estava impedido. Não, a transmissão da Record é complicado demais. Eu não estava em casa, né? Então eu tive que assistir na Record, estava na casa de um amigo, a gente estava vendo. E assim, a transmissão é bizarra. E os comentários também, né? Teve o último jogo que eu estava assistindo no canal, né, do Campeonato Carioca, e o cara falando do Kaique. Toda hora falando do Kaique. O cara acho que não estuda, cara. Luiz Antônio. Luiz Antônio, parece que os caras não estudam, sabe? Eles vão narrar assim, o cara acordou e vai narrar o jogo, não sabe nem quem tá jogando. Nesse Flamengo não sabe nem quem é que tá jogando. É complicado, tá sendo complicado o Carioca desde o ano passado em relação à transmissão. Depois do gol anulado, o narrador perguntou, então continua 0-0, né? Será? Vai saber. Caralho, muito bom. Eu estava assistindo o jogo com meu cunhado, né? Meu cunhado é remador, né? Hã? E na hora eu estava assistindo o jogo com o Sandro, meu cunhado, que é remador, e na hora do gol do Fluminense, ele dava do meu lado, assim, meio que reclamou, né? Porra, resmungou, né? Todo jogo do Fluminense aí eu sabia que ia tomar um gol no final. A gente tem sido a pedra no sapato deles, né, cara? Tá certa indignação. É incrível, cara. É incrível. A gente incomoda muito, acho que. E ontem a atmosfera do jogo também tava assim, né? Nas ruas, a galera comentando, a atmosfera do jogo em si, onde tava muito, muito boa. Assim, o Fla-Flu é meu clássico favorito, cara. É o que eu mais gosto. É o que eu mais fico nervosa, ansiosa, eu fico doida pra chegar a hora do jogo. É o clássico que mais. Acho que é o que mais mexe comigo. E até porque a gente ganha sempre também, então é bom pra caralho. Também é bom, tem isso também. Só o maior clássico do mundo, só isso, apenas.
Jonathan Machado, complementa aí, cara. A gente cortou pra caraca, fizemos esse disclaimer maravilhoso, manda bala. Não, só queria breaking news, que acabou de anunciar o Fluminense, anunciou que o Cadu é o novo técnico do Sub-23. Ailton vai fazer a integração do Sub-20 com o profissional, seja lá o que for isso. Vinha sendo muito criticado no Sub-23, e é uma crítica muito forte ao Mário, esse negócio de botar os apadrinhados não, né? Os caras que ajudaram a eleger ele, né? Seria o Ailton, mesmo sem uma capacidade de treinar, e aí realmente o desempenho do Sub-23 foi muito ruim com o Ailton à frente, né? E, bom, o Cadu talvez eu esteja pré-julgando, não faço a mínima ideia, mas a gente sempre fica com o pé atrás quando a gente vê jogador que a gente nunca ouviu falar, ainda mais jogador que já se aposentou um tempinho, vindo com cargo na base, porque isso era uma coisa muito comum antigamente. Você via na base, só tinha ex-jogador que nenhum deu certo como treinador, e que, na verdade, não existia um profissionalismo por parte dos técnicos da base antigamente, né? Então, era um espaço para botar ali os apoiadores políticos e tal. E hoje isso já não existe mais no Sub-17, Sub-20, Sub-15, só que aí a gente vê as pessoas entrando meio que de gaiato no Sub-23, a gente fica com o pé atrás. Tomara que façam um bom trabalho, tomara que surja um bom treinador e torço por ele, mas é sempre estranho quando a gente vê esses ex-jogadores aparecendo assim, né? E a outra notícia que saiu mais cedo, na verdade, é só para... Não sei se foi comentado que o Iago do Sub-20 renovou, acabou a novela dele de renovação, ele renovou o contrato hoje. Eu vi essa porra aí. Boa. A gente tem... Fala aí, Charles. Manda bala, Charles. Iago é o filho do Chuchu, não? Filho do Iranildo, é isso? É ele mesmo. O filho é o Chuchuzinho, é isso? Chuchuzinho. A gente tem o áudio da Ana aqui, que o Dian entrou em contato com ela. A Ana, infelizmente, não pôde participar. E a gente tem um áudio dela. Como que a gente faz para colocar? Dou play aqui e vai na fé? Dá play. Ah, então tá bom. Então, solta o som, DJ. Oi, gente. Boa noite. Gostaria muito de estar participando com vocês desse episódio, mas infelizmente o dia me avisou com um pouquinho de atraso e eu tô com outras demandas aqui no momento, mas eu quero deixar minha consideração que o jogo desse domingo foi o Fla-Flu, que o tamanho que esse clássico merece foi incrível de assistir, assim, foi um jogo pegado, não deu para se distrair em momento nenhum. Então, fiquei muito feliz com o resultado, foi um resultado do tamanho que o jogo merecia, com a emoção, né, que esse jogo merecia. E eu quero deixar aqui também, né, lembrar que é muito importante o espaço de reflexão de até onde vai a nossa rivalidade e onde começa, né, os nossos limites morais e ideológicos. Acho que isso é um bom pensamento que a gente pode ficar aí desse clássico e desse domingo, de tudo que aconteceu. Uma boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, tamo junto. É isso. Participação. Valeu, Ana. Queremos você aqui também um dia, vamos marcar. Quando você não tiver, sua agenda estiver livre, tá difícil. Ou quando a gente for organizado de convidar as pessoas com uma certa antecedência. Também é importante. Paulinha foi convidada faltando 15 minutos para o programa começar. É raro, mas acontece muito. Eu queria ver a opinião de vocês aí sobre alguns temas aqui. Vou começar pela expulsão. O que vocês acharam lá daquele lance da expulsão dupla? Justa, absurda? Quem quer começar aí? Eu achei justa, porque o juiz deixou o jogo ir esquentando, e chega uma hora que ele tem que tomar uma atitude mais drástica, né? Na verdade, o nosso jogador expulso levantou ele, acabou se enroscando com o cara no chão,
levantou para tomar uma atitude mais enérgica e acabou meio que tomando um soco, foi expulso, né? Mas eu acho que foi de bom tom a expulsão. Lamentavelmente, ele não cumpriu a regra com o Diego, né? Porque o cara deu uma tesoura voadora por trás, já tinha amarelo e ficou por isso mesmo. Quem mais quer comentar, gente? Manda bala aí. Eu também acho a mesma coisa. Quer dizer, acho a mesma coisa não. Da parte do Calegari eu não acho a mesma coisa. Queria frisar essa questão do Diego, mas da parte do Calegari eu discordo. Pelo menos eu não vi o Calegari fazer nada além de levantar para uma satisfação que caberia ali no máximo um amarelo. Ele foi expulso por tomar um soco que eu não entendi. E a torcida do Fluminense deve estar mais, de modo geral, a FluTT, a torcida que estava na arquibancada deve estar mais puta ainda, porque o Ganso não entrou por esse motivo, né? Então, realmente é um problema muito grave. Eu queria falar também sobre o Otati já falou, a Ana tocou no assunto, queria falar também sobre o caso de racismo. Eu queria saber se eu falo agora ou deixo todo mundo falar aí, depois eu volto no assunto. Manda Talvez bala, todo mundo pode queira falar, falar. Tem que consultar a produção, a ordem da pauta. Fale agora! Então eu vou falar rapidinho. Eu acho que vocês já falaram muito bem sobre o assunto, né? Essa questão eu vou falar pouco sobre o assunto em si, do que aconteceu. Eu quero falar mais sobre o Mário Bittencourt, no caso, né? Mas sobre o assunto que eu queria falar é que muita gente está rebatendo a questão lá que o Otati falou, do que a torcida do Remadori falou e tal. Só que, claro que a injúria que ocorreu em relação ao Gabigol é uma injúria que é muito mais explícita do que as outras, né? Tanto que quando foi levantada a questão dos cânticos racistas por parte da torcida do Fluminense, isso aí foi muito criticado por algumas torcidas, criticado por vários torcedores, falando que isso não era nada, e a gente trouxe até muitos elementos, né? Saiu reportagem na Band com um historiador falando sobre a origem do termo, que eu acho que foi um debate muito interessante, como o Tati falou, para a torcida entender a questão ali das estruturas dessa injúria e tal. Só que, nesse caso, é uma injúria racial que é unânime. Ninguém vai chegar assim e vai falar, não, isso não é nada demais. Eu acho que todo mundo está estarrecido com o que aconteceu. Alguns tentando passar pano. Eu acho que não dá para pensar que foi dita outra coisa. Eu acho que está muito óbvio nos áudios. Só que, a posição do Mário Bittencourt hoje foi muito triste no Sport TV. Para quem não viu, ele entrou já alterado, reclamando do repórter, do jornalista que tinha criticado a nota do Fluminense, que foi infeliz. O Fluminense normalmente teria uma posição de evasão, no sentido de falar, estamos apurando as supostas injúrias, isso aí é natural até por uma questão jurídica, mas para mim era basicamente isso, e depois solidarizar com o atleta e falar sobre a postura do clube, o que o clube vai fazer para isso não voltar, para isso não acontecer, quais são as campanhas que o clube vai encabeçar. Para mim, esse era o tom da nota. Só que, em um determinado momento da nota, o Fluminense começa a relativizar e falar que talvez não tenha sido, e o Mário Bittencourt entra no Sport TV fazendo a mesma coisa, entra falando, não, porque eu tenho lugar de fala, porque aconteceu com familiares, e ele começa a distorcer completamente o debate. Se ele entrou para tentar proteger a imagem do clube no sentido de mostrar que isso é uma atitude isolada, que isso não é uma atitude da torcida do Fluminense, que seria ok, porque a gente está falando aqui realmente que essa é uma questão de sociedade, essa é uma questão que permeia todos os clubes. Isso pode acontecer com todos os clubes. O que vai diferenciar de um clube para outro é o tratamento que vai ser dado, como que a gente vai combater isso e como é que a gente vai evitar que aconteça novamente. Só que, por outro lado, ele só arranhou a imagem do clube. O que ele fez foi completamente o oposto, porque ele relativizou, ele falou que primeiro entendeu que era isso, depois entendeu que era outra coisa, e ele fala que quem gravou não ouviu, que o jogador não ouviu,
E, sinceramente, isso não importa. Isso aí ele está criando elementos ali para enfraquecer a posição de quem está denunciando, quando isso realmente não importa. O que importa é o que está ali no áudio, o que realmente aconteceu, não importa se alguém ouviu, se não ouviu. Então, eu acho que é uma postura lamentável, uma postura que só enfraquece o debate. No final, ele até fala umas coisas interessantes de como o Fluminense está correndo atrás pelas imagens, que já tem 2 suspeitos, que inclusive vai se reunir com o chefe de segurança para debater por que tinha seguranças no local e os seguranças não fizeram nada, porque estavam próximos. E eu acho que isso é uma coisa importante também, porque eu tenho quase certeza que do jeito que a segurança dos estádios se houver injúria racial do lado do segurança, o segurança não fará nada. Eu tenho quase certeza pela nossa experiência de estádio. E também eu acho que é importante, a partir de agora, o clube pensar em como pode fazer uma campanha antirracista no estádio, inclusive para o torcedor denunciar, incentivando o torcedor a denunciar, incentivando que quando isso, se alguma vez isso voltar a ocorrer, a pessoa não fique impune, porque realmente é muito difícil identificar posteriormente. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Mário Bittencourt, com as declarações de hoje, ele arranha completamente a imagem do clube, porque se dava para dissociar uma atitude individual de um torcedor do clube, de modo geral, não dá para dissociar essa atitude do presidente do clube. O responsável institucionalmente pelo clube manchou a imagem do clube numa entrevista completamente ridícula na TV. E voltando ao que eu falei anteriormente, da questão de como é uma injúria racial muito mais explícita, muito mais clara, né? Aproveitar para parabenizar, porque dessa vez a Força Flu foi uma das que... Claro, a Fanfarra fez a melhor nota, porque sempre faz a melhor nota, né? Não posso deixar de falar que a Fanfarra acerta muito. Mas das torcidas organizadas ali, a Força Flu acertou muito na nota deles também, combatendo e convidando os seus componentes a delicadamente denunciar, né? Vamos falar assim, delicadamente denunciar atos racistas, né? E para encerrar, eu só queria falar também sobre um outro caso que, esse bem curtinho, eu juro que eu não vou demorar muito, mas eu não estava aqui anteriormente para falar, antes do clássico, para falar como a Ferge e o BEP são corresponsáveis por qualquer confusão que tenha tido em volta dos estádios, porque 3 torcidas na pista é um absurdo, e uma nota do BEP falando para a torcida do Fluminense não pegar o trem consegue ser mais absurdo ainda. Então, os 3 são corresponsáveis por qualquer confusão que ocorreu na pista no dia de ontem. E a polícia ainda tem mais um problema, né? Porque a gente teve no Engenhão um policial civil sacando uma arma e apontando o torcedor do Fluminense, que é uma coisa completamente absurda. Depois ele é imobilizado e levado ao GCRIM, que provavelmente era onde ele estava trabalhando naquele dia, né? Porque o policial civil no Maracanã, provavelmente ele estava por ali, ele foi levado para lá de volta. Então, só comentar esses absurdos aí, que foi um dia de alegria pelo lado esportivo, mas foi recheado de absurdos no Engenhão. Boa, e só para complementar aí, você e o Tati já falaram muito bem, eu nem me alonguei porque o Tati tinha falado muito bem, você complementou bastante, assina embaixo totalmente, tanto em relação ao que o Tati falou do ato em si, quanto ao que você falou da entrevista do Mário, que eu não vi, mas eu soube essas falas de relativização, é surreal, não tem nem cabimento uma coisa dessas. Então, só para deixar registrado aqui, que é unânime, acredito eu, aqui no podcast, todos esses 2 posicionamentos. É isso. Alguém mais quer completar? Eu queria falar só um comentário sobre essa questão da entrevista do Mário. Que a gente sempre, quando o clube fez, por exemplo, está fazendo, né, a série do Chico Guanabara, acho que tem alguns atos que a gente sempre traz para o programa para reconhecer quando o clube acerta. E eu acho que é importante o John trazer isso, porque é a gente apontando também uma posição bem ruim do presidente, assim, né? Publicamente, em rede nacional, eu acho que é em rede nacional que passa esse programa, enfim. E eu acho que é até entendível o Mário trazer elementos como são necessárias mais provas concretas, do ponto de vista técnico, de fato, assim, eu acho que é óbvio que qualquer procedimento
vai exigir uma prova pericial, vai exigir provas mais concretas até para se definir e se identificar quem foi que falou, né? Eu acho que isso é uma questão óbvia. Eu acho que o problema dele foi inverter essa lógica. Eu acho que o áudio é mais do que claro, nítido, que a ofensa ocorreu, assim, né? Que aconteceu, eu acho que não gera dúvidas. E eu acho que ele colocou isso em dúvida. Esse foi o ruim, né? Ele falou das provas concretas, mas colocando em dúvida que o ato tenha ocorrido. Na verdade, ele inverteu um pouco a lógica. Ele podia ter falado que o ato... Tanto é que depois ele se enrolou, ele até falou que ele, na opinião dele, de fato, ele escuta a ofensa, né? Vendo o vídeo. Então, acho que ele podia ter... Eu acho que faltou também uma questão de comunicação dele ali. Eu nunca tinha visto o Mário enrolado para dar entrevista, mas dessa vez foi um show de horrores. A gente que está acostumado a ver essas entrevistas coletivas que ele dá durando 3 horas e às vezes ele até entra nas nossas mentes, né? Em determinadas respostas, que ele tem uma oratória muito boa, mas dessa vez realmente ele falou, deu um show de horrores mesmo. Ele podia ter falado simplesmente que, de fato, é nítido que o ato ocorreu, que vão ser necessários procedimentos formais para poder se apurar quem fez, né? Para poder se identificar. E é isso, que o Fluminense vai contribuir da forma que puder também e vai aplicar as punições e as medidas administrativas que couberam ao Fluminense também, né? Porque nem tudo cabe ao Fluminense. Mas, como o John falou, ele chegou a citar que o jurídico do Fluminense já está com pedido de inquérito para o TJD, que o Fluminense já oficializou um pedido junto ao Botafogo para obter as imagens, o áudio. Então, o Fluminense está correndo atrás. O problema foi ele colocar em xeque, colocar em dúvida um ato que nitidamente aconteceu, que é claro que dá para ouvir no áudio isso, no vídeo, e que o próprio Gabriel Barbosa, escutando depois, identificou o ato também e se posicionou publicamente. Acho que colocar em dúvida foi um erro crasso e que, de fato, acaba manchando um pouco a imagem do clube, que vem se posicionando bem nessas questões, né? A própria campanha do time de todos e a série Chico Guanabara são os maiores reflexos disso. Só adicionar também que o Mário Bittencourt cita no momento que o atleta dos remadores estava descendo no intervalo e fez sinais para a torcida elevar os xingamentos e tal. Qual é o motivo dele citar isso? Sabe? Algumas coisas completamente descabidas que ele colocou no meio da entrevista que, pô, parece que tá falando, pô, mas ele pediu, né? Sabe? Aquele clássico, ele pediu, né? É um completo absurdo. Ele cometeu absurdos do início ao fim da entrevista. Eu queria só complementar o que o Xará falou. Uma coisa é, como advogado, uma área apontar que num caso de crime, né, que é uma injúria racial, você vai precisar, sim, de elementos probatórios maiores. Tecnicamente falando, isso é uma coisa. Agora, isso... A parte jurídica é isso. Agora, o que o Mário, presidente do clube, vai fazer? É outra parada, uma questão política, uma questão de posicionamento, uma questão completamente diferente da questão legal, técnica, jurídica. É isso. Acho que faltou ele, talvez, não só isso, pelo que vocês estão falando, foi até pior do que isso, mas nesse aspecto faltou entender isso, sim. São coisas completamente diferentes, né? Paulinha com a palavra. A entrevista foi assim, foi um show de horrores, né? Durante a manhã, o jornalista Luiz Teixeira comentou, falando sobre a nota, falou que ele esperava um posicionamento maior do Fluminense em relação a isso, por tudo que o Fluminense tem feito nos últimos anos com essas questões. E ele falou que se o Mário fosse um presidente negro, aquela nota não teria sido aprovada, né? Não teria sido aprovada. Entendo também, como o Otávio falou, como o Jonathan falou, a questão jurídica ela acaba vindo, né? Tem que colocar um pouco também, mas também entender que o atleta e o homem, né, Gabriel, sofreu uma injúria racial ali e o quanto isso pesa também, o quanto isso dói, né? E na nota, em nenhum momento foi falado isso, não prestou solidariedade. Então, isso, quando a gente leu a nota, né, ontem a gente da Fafá estava já comentando, a gente leu a nota, a gente ficou, caramba, que nota é essa? A gente esperava uma nota com mais empatia, né, do que de fato do que aconteceu. E a Fanfarra hoje a gente lançou uma nota e a gente se manifesta com total apoio ao Gabriel e acho que é o que isso
é o que precisa, né? O Mário, na entrevista hoje, foi totalmente equivocado nas suas palavras, se enrolou e isso talvez gere uma bola de neve. A gente escutou muita coisa hoje, muito comentário e muita gente comparando crime, né? Fez isso, mas eles cantaram coisa homofóbica também. Tipo, é crime. Qualquer coisa é crime. Não adianta. Dois não vou comparar errados uma não coisa faz com um outra crime. certo, né? É isso. Pois é, todo comparando, tendo essa comparação. O que é muito triste, que acaba invalidando um pouco o discurso e a gente consegue abrir o debate. Mas eu espero que realmente encontre quem fez isso, que ele seja punido, se é sócio, não passe a não frequentar mais o estádio, não passe a frequentar mais o clube. É inadmissível que uma pessoa se sinta à vontade de fazer esse tipo de coisa na arquibancada. Então, esse torcedor que fez isso, ele não representa o Fluminense, não representa o torcedor do Fluminense. Então, acho que é importante também a gente frisar isso e cada dia mais debater sobre o racismo, sobre o machismo, sobre a homofobia. A gente tem que levar, sim, esse debate para a arquibancada todo dia para que que não aconteça mais esse tipo de coisa, né? Não aconteça. A gente tem que ter punições mais severas também. Eu acho que tem que ter uma punição. É isso. É isso. Assina embaixo também que a Paulinha falou, muito bem pontuado a questão da empatia com o Gabriel, né? Importantíssimo, a gente acabou não mencionando. Pô, você tá coberto de razão para variar, né? É isso. Vou voltar aqui, feito esse ponto importantíssimo, ressaltado em tudo que vocês falaram, muito importante. Não sei se o Edu quer completar alguma coisa, Edu, ou está contemplado? Contemplei. Então é isso. É Vamos bom, voltar. Né? Eu falei da expulsão, não sei se alguém quer complementar. O Jonathan pediu a palavra para complementar isso. Se alguém mais quer falar da expulsão, acho que já foi. Foi né? justa. Foi justa. O cara tomou o Edu tá errado. Mesmo jogo. Expulsão, o Edu tá errado, que foi injusta pra caralho. O cara foi expulso por apanhar. Muito é injusto. Isso. Todos de acordo, 4-1 contra o Edu. É isso. Sim. Não deu certo, isso que importa. Então, eu vou continuar aqui. O Xará já adiantou. Queria que cada um falasse. Jonathan, fala aí. Craque e remador da partida. Ia ficar bem na dúvida. Eu não colocaria o Marcos Felipe, não, pelo que vocês falaram. Muito. Eu ficaria na dúvida entre Iago e Felipe Melo, mas eu vou colocar o Felipe Melo, porque aquele carrinho dele salvando ali foi absurdo. Ele seria o craque mesmo. Mas, por outro lado, o remador, acho que vai ser unânime aqui, que foi Samuel Xavier. Que partida. Pior que ele ainda cometeu os erros em sequência ali, ficou mais feio ainda. Partida horrorosa. Horroroso. Mas o Felipe Melo, além do carrinho, a entrevista no final do jogo. Que entrevista sensacional. Já vi essa entrevista de 5 vezes. Jogamos contra um time grande. Mas o gigante venceu. Mas o fica pra caralho. Ruf. Meu Deus do céu. Ainda meteu o Ruf. Eu tô pensando quando voltar pro estádio que vai ser gente fazendo essa merda do meu lado. Né? Já tô fazendo Eu não consigo, cara. Eu não consigo, né? Eu gosto de Ruf, isso pega demais pra mim, cara. Fazer isso do meu lado, não vou achar bacana. Vou olhar assim, Ruf, cara. O doutor Bernardes ontem, além do Ruf, ele fez o au. Ele fala não pegou muito, não. A galera não gostou muito. Jogou o combo da desgraça. Ruf, au, junto. Jogou tudo junto. Edu, craque remador. Marcos Felipe e Samuel Xavier. Boa. Paulinha. Olha, eu acho que o Felipe Melo foi importante naquela bola e por todo o contexto do jogo ali, realmente pegou o espírito de clássico, vamos ganhar, vamos para cima. Mas eu vou ficar com o Marcos Felipe e com o Iago, porque ele tomou conta de todos os espaços ali no meio. Então, achei incrível, assim. Eu acho ele um ótimo jogador. Eu acho o Iago Felipe um ótimo jogador. Então, eu vou de Marcos Felipe e Iago. E o remador? Samuel Xavier, cara, não tem como não ser ele, não tem como. O cara conseguiu errar tudo que tinha que errar. Tudo. Acho que. Bizarro. Então não tem como, né, cara? Não tem como. Samuel Xavier. Até o Abel viu.
Até o... Pô, ainda bem, cara. Ainda bem que ele viu o mesmo jogo que a gente Tava tava pra isso, vendo, né, né, cara? Ainda bem que ele viu o mesmo jogo que a gente tava vendo, que geralmente, às vezes, ele não vê o mesmo jogo que a gente tá vendo, né? Às vezes, né? Então, ontem ele O viu pior é que que ele vai ter que precisava... jogar contra o Botafogo, né? Porque o Calegari porque o Calegari foi expulso. Ou o Pineda. Mas o Pineda, o que aconteceu com o Pineda? também. Machucou, né? Machucou coxa? Foi a coxa que ele machucou? Eu acho que ele saiu envergonhado no último jogo. Acho que não foi machucado, Será? não, cara. Saiu com vergonha. Machucado moralmente, só se for. Pô, o cara jogou 20 minutos, pô. Acho que foi a coxa que ele sentiu, né? Vocês vão deixar eu dar meu voto ou não? Pô, eu não vou dar Não, vamos falar mais do Pineda um pouquinho. Pelos fantásticos 20 minutos que o Pineda jogou em Volta Redonda, eu acho que ele é um Danilo Barcelos desconhecido. Foi no Luso brasileiro. No Luso. Ele foi mal mesmo, Mas pode ser só um início também, pode ser uma adaptação. Vamos acreditar. O Cris ontem, gente, eu ia até comentar, o Cris ontem, ele jogou bem ontem, não jogou, assim, a estreia dele foi ontem, e assim, pode perceber que pode ser, ao longo da temporada, o cara pode melhorar, eu acho. Fé. O Hugo tá tímido agora. O nosso apresentador abandonou. Abandonou. Internet aqui. Travou. Vai, cara, fala o seu craque, o seu remador. Não, cara, calma, não tô tímido, não. Tá travado, bicho. Você tem que esperar então destravar. Vamos falar mais um pouco do Pineda. A culpa não é minha. Marcos Felipe. Oi. É o craque. E Samuel Xavier, o remador, é óbvio. Então, craque, Marcos Felipe, 3 votos. Meu, Edu e da Paulinha. E Samuel Xavier, unanimidade, 5 votos. Xavier. Travado pra caralho, mas é isso aí. Isso é jogador novo, né? O Samuel Xavier. Francês. É francês. Vocês são muito escrotos, cara. Puta que pariu. Cara, tô muito travado, velho. Beleza, é isso aí. Valeu, Vitinho. Agora tá de boa. Agora tá de boa. Tá de boa aqui. Mano, tá só de boa. Agora foi. Vocês travam, eu não ouvi nada, mas beleza. Estão sacaneando pra caralho, eu não escutei porra nenhuma. Tá tranquilo. Queria que vocês comentassem sobre o Abel Braga, o nosso treinador. O que vocês acharam aí, porra? Eu acho. Deu aulas ou não deu aulas nesse Fla-Flu? Cara, essa pauta de merda. Ai, que filha da puta. Caralho, que falta de pauta do caralho. Cara, porque eu acho. Por que eu botei esse ponto na pauta? Porque eu achei que ele mandou muito bem na leitura do jogo e nas mudanças táticas que fez. É isso. Agora, se você acha uma pauta de merda, você não fala nada, pô. Fica calado, caralho. Vou deixar o Jonathan quer falar da merda. Vambora. Acho que eu falei bastante coisa, cara. Só que, na minha opinião, não houve tanta diferença assim de um jogo para o outro. Na verdade, a diferença para mim estava mais no adversário. O Fluminense, se tivesse enfrentado um time fechado de novo, teria os mesmos problemas que teve nos jogos anteriores. Aqui pegou um time que pressionava em cima e os times do Abel sabem jogar contra time assim. E o time tinha uma saída de bola muito boa. Primeiro tempo a gente conseguiu se livrar. E depois foi uma questão mais de a gente jogar realmente contra eles. Eles não tinham mais aquela pressão, deixavam a gente ter mais posse de bola, e a gente atacando, eles atacando, então ficou mais franco. Mas eu continuei achando que tinha alguns problemas defensivos. Se eles abrissem o placar, que também não é o estilo de jogo deles, mas se eles abrissem o placar e recuassem, a gente também ia ter dificuldade de penetrar. Claro que ia achar o gol, porque a Abel é dos gols cagados, e no Fla-Flu a gente sabe que a gente acharia o gol em algum momento, mas para mim foi isso. Eu não vi evolução assim, eu acho que ainda tem muita falta de entrosamento na defesa. Já comentei sobre a questão do lado esquerdo ali, da dificuldade que o Cristiano está tendo para marcar aquele lado, mas eu acho que é por aí. Eu não tenho muito mais a comentar, não. Na live dessa semana comentarei um pouco mais sobre o assunto Abel Braga taticamente. Que isso, aulas de marketing. Já fez a propaganda dos caralho. É isso. Edu, quer comentar sobre o Abel Braga ou vai me criticar também igual o Xará? Não. Tô de boa com o Abel. Paulinho, quer comentar? Salva aí, ele Paulinho. Sobreviva. Tô de boa com o Abel.
reiterando o que o John disse, cara. Esperar, assim, e torcer para que melhore. Eu tô pensando também já no dia 22, né, que é um jogo importante e que o time consiga se entrosar para que a gente faça uma boa partida, né? Eu acho que o time do Fluminense agora, assim, a gente consegue olhar no banco e tem um time competitivo. E eu confesso que quando eu olhei a escalação ontem, eu falei, cara, eu falei, pô, fiquei com bem bolado assim, porque eu queria que o Fábio jogasse, que o Calegari jogasse, que o Cano jogasse. Mas eu falei, pô, vamos ver, né? Vamos confiar, né? Fla-Flu, tudo pode mudar. Realmente entrou. É outro time, mas é um time que você percebe que tem algumas deficiências, mas que podem ser mudadas ao longo da temporada, né? Vamos ver que se o Abel consegue entrosar e tornar o time do Fluminense competitivo para a gente chegar bem forte na Libertadores e também levar o Carioca. E também que a gente já faz um tempo que a gente não ganha e acho que seria extremamente importante a gente levar o Carioca desse ano para o resto da temporada. Venceremos. Já pediu desculpa ao Marcos Roberto, Paulinho? Já pediu desculpa para ele? Eu pedi, cara. Eu votei lá hoje no negócio de craque lá que tinha. Já pedi desculpa já, cara. Eu estou arrependida de ter pedido o Fábio. E agora, produção? Vamos aqui chegar. na boca, Vamos falar do mas eu acho que o antes de chegar ao final do programa, vamos falar da próxima partida, a expectativa para o próximo jogo aí contra o Botafogo Coca-Cola. O que vocês querem falar aí? Qual a expectativa para esse jogo? Fala aí, Quem Edu. começa? Edu. Não, tinha uma parada na pauta aqui que o Hugo esqueceu, estava anotado aqui, que era o Fluminense tá estudando a possibilidade de mandar o jogo da Libertadores no parque de diversões lá, no salão de festas, ao invés de jogar em São Januário. Para vocês faz alguma diferença? Tem preferências? É mais longe um lugar ou outro? Mais perigoso? O que vocês vai acham? ter gente fazendo van, preparando van para ir viajar para o Engenhão. Cara, a gente esqueceu mesmo dessa porra, era para estar na notícia, no giro de notícias. Para mim, tanto faz. Assim, eu falei já quando o Fluminense decidiu, quer dizer, o Mário tinha informado que provavelmente seria no São Januário, eu até falei que eu preferia, que eu achava melhor que fosse São Januário, pelo fator pressão mesmo. Eu gosto ali do estádio de São Januário. Os jogos da Libertadores que a gente jogou lá, que inclusive surgiu produzindo aquele vídeo, né, maravilhoso lá da nossa torcida cantando pra caralho. Eu acho que São Januário tem esse pique de estádio, arquibancada mesmo, cimento, sem cadeira e perto do campo, né? Eu acho que Engenhão é um pouco... tem essa distância arquibancada e campo que me incomoda um pouco, o formato mesmo do estádio. Mas em termos de localização, para mim tanto faz. Vou em um, vou no outro e é isso. Eu acho que para a Libertadores seria importante ser em São Januário pelo fator Caldeirão, né? Torcida em cima, jogando pressão o tempo inteiro. Acho que seria importante. Eu fui no Engenhão uma vez só, mas nem foi para assistir jogo. Eu fui para assistir atletismo lá durante a Olimpíada. E ele é grande, assim, não sei para jogo. Eu acho que para jogo realmente deve ser difícil para poder assistir, né? Indo mais atrás do gol, deve ser meio bravo. Mas acho que também, se pudesse votar, votaria para ser em São Januário. Atrás do gol você canta e não se escuta, né, no Engenhão. Isso é muito ruim. Parece que você tá sozinho no estádio. Mas a única vantagem do Engenhão é que abre espaço para mais torcedor, né? Mais gente consegue ir à partida, né? Isso é bom em termos de número, também é bom para dar oportunidade a mais pessoas irem. Mas de resto eu concordo completamente com o Tati. Fazer festa em São Januário costuma ser melhor, a gente consegue ficar mais perto, fazer uma pressão melhor. Tem aqueles vídeos das bandeiras, festas das bandeiras, foi foda demais. Então ali a pressão é maneira. Eu particularmente prefiro São Januário, mas se a diretoria achar Engenhão, até para fazer mais grana, costuma ser mais barato. Não sei se ainda é. Antigamente era mais barato alugar o Engenhão, porque o Vasco tem um pouquinho de problema para alugar São Januário, eu não gosto muito de alugar. Então, se financeiramente for melhor, dar oportunidade para mais pessoas, também é ok por mim. Mas prefiro São Januário.
Só para corroborar aí, São Januário é bem melhor em termos do jogo em si. É bem melhor do que o Engenhão. Para não ter nem comparação. Estádio Olímpico, né, cara? Aí fica aquela coisa da pista de atletismo na frente, fica longe pra caraca, é muito ruim pra torcida. Enfim, não tem nem comparação. São Januário é muito melhor. O Edu levantou a bola e nem opinou, né? Não, eu queria só saber a opinião de vocês, estou satisfeito. Tava Mas na pauta, agora né? a gente quer saber a sua, porra. Hein? Não, é isso. Acho que São Januário é melhor para torcer. E, por outro lado, o Engenhão fica a 15 minutos aqui de casa, né? Então, fica aí nessa dúvida. Mas, de qualquer forma, eu não vou mesmo, não vou estar no Rio. Então, vou assistir na telinha. É isso também. Vai, ô apresentador. Caralho, nem a hora. Cara. Caraca, tá nervoso, cara. O Fluminense ganhou, cara. Meia hora de vácuo, mano. É a pressão, jogando a pressão, cara. O ouvinte vai achar que, tá ligado? Bicho, Que tá. olha, vocês estão congelando pausou. pra caramba pra mim, não tô ouvindo nada. Mas tá tranquilo, eu tô falando por cima de vocês. Porra, mas é isso. Mas tu quer que eu fale? Eu vou ficar falando aqui, pô. Vai, siga a pelota. Expectativa pro próximo jogo, cara, contra o Botafogo. Quem quer começar aí? Eu. É isso. Expectativa que começa o Edu, cara. É padrão. Vai. Expectativa é boa. Mais uma vitória. Mais uma vitória aí no Carioca. Vou ver os amigos bêbados lá, que eles chegam lá 3 horas da tarde, começam a beber uma cerveja que não é aquela sem álcool, lá de Del Castilho. E é isso. Mas não vem o gol normalmente, por causa da distância. Não. Del Castilho, cara, deixa Del Castilho fora dessa porra. E é isso, mais uma vitória, mais 3 pontinhos. Abel aí subindo na cotação da torcida, sendo respeitado. É isso. Que o Ganso jogue, porque o Ganso, na verdade, quando os gemadores fizeram o gol, ele chamou o Ganso para dar velocidade ao time, dar um gás ali que a gente ia precisar para empatar o jogo. Aí anulou, ele mandou o Ganso voltar. Ele falou, não. Foi a O primeira. Abel é uma figura, né? Porque assim, o que salvou o jogo contra o que salvou o jogo, o último jogo lá na ilha, foi a entrevista do Abel, porque a gente estava voltando de carro. Aí o Abel soltou a pérola que não. Eu queria realmente escalar o Ganso, estava nos meus planos, mas o jogo se tornou muito dinâmico, aí ficava difícil para ele. Aí ele queria botar o Ganso no Fla-Flu, né, que era um jogo mais tranquilo e tal. É isso aí, Abelão, tamo junto. É isso. Xará, manda aí, expectativa, cara. Fala aí, cara. A expectativa é boa, cara. É fenomenal. Eu gostei, eu lembro daquele episódio que o Edu ficou falando várias palavras, várias expressões com o mesmo significado. Mas, enfim, eu acho que o Fluminense vai ter mais facilidade. Eu acho, particularmente, que o Fluminense vai ter mais facilidade no jogo contra o Botafogo do que no jogo contra o Flamengo. Vai ser um jogo interessante, porque ao mesmo tempo que o Botafogo acho que não vai ficar na postura, que nem o John falou, de um time pequeno, né? Que acaba jogando bem mais recuado, esperando uma oportunidade de contra-ataque. Eu acho que o Botafogo vai sair para o jogo também, mas é um elenco evidentemente mais fraco do que o dos remadores da Gávea, né? Então acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma grande partida, e é isso. A expectativa é sempre excelente, mano. Vai ser, já vou cravar meu placar aqui, tá? Só pedir a licença à produção aí. 3-0 Fluminense, fora o baile. Boa. Jonathan. Então, eu não sei se eu trato esse jogo como clássico, que o Fluminense geralmente vence, ou se trato como contra time pequeno, que geralmente o Fluminense tem dificuldade. Tô um pouco na dúvida nesse sentido. Mas eu, sinceramente, eu não vi uma partida do Botafogo, não vi 10 minutos de nenhuma partida do Botafogo, não faço a mínima ideia de quem esteja jogando, que o time deles era todo emprestado, foi todo mundo embora. Não faço a mínima ideia de nada, né? Então eu cravo aqui o placar de 2-1, vamos botar assim, apertadinho, porque não tenho informações sobre esse time. Eu acho que eu conheço mais gente do Nova Iguaçu, que foi, não pode botar o gol de cara, vou não. ter que interromper. Fazendo Essa papel porra de de saudade Deus do aqui. pré-jogo. Sempre tem que ter alguém para meter o gol do adversário, cara. Adora tomar um gol. Porra, cara. Tá bom, Caçando, cara. 1-0, porra, Caçando 1-0, tá? insistia nessa porra.
Caralho, toda hora era gol do adversário. 3-2. O cara, pra que tomar 2 gols, cara? Porra, Necessidade Pra de ser mais tomar dois gols. emocionante, pô. Pô, sem emoção, vamos passar onde sem emoção, pelo amor de Deus. Chega de jogo emocionante tomando gol. Ah, pode botar 1-0 aí, um gol de cabeça do Nino no primeiro tempo, assim, o resto vai ser um jogo bosta. Põe isso daí. Eu não conheço o time deles, conheço mais o Nova Iguaçu e o Audax do que o time dos caras, então não tenho o que falar. Então fica isso aí mesmo. Paulinha. Então, acho que vai ser mais uma vitória do Fluminense, né? Começar o ano já ganhando 2 clássicos. Acho que vai ser 2-0. Não acredito que vai ser um jogo muito difícil. Eu vi o primeiro tempo do Botafogo, agora não vou lembrar qual time. Mas é isso, né? É o Botafogo, né, cara? É aquilo de sempre, né? Joga bem um jogo aqui e ali, faz umas graças, ganha um aqui ou outro. É um time simpático, Mas é um time é simpático. um time engraçadinho, né? Tem uma gracinha, então acho que a gente consegue uma boa vitória. E Abel caindo a torcida caindo de amores por Abel, todo mundo confiante. Ganso joga para alegria de todo mundo, que todo mundo tá ansioso, tá eufórico, querendo ver Ganso em campo. Acho que vai ser contra o Botafogo. E no mais é isso, cara. Uma vitóriazinha de 2-0 para a gente conseguir seguir aí rumo a vitória do Campeonato Carioca desse ano. Cara, eu sempre fui um defensor do Ganso aqui nesse programa, mas eu tô rindo demais com essa história da galera pedindo Ganso. Parece que o cara chegou em dezembro agora, todo mundo esperando da estreia dele. O cara tá 5 anos no Fluminense, gente. Pelo amor de Deus, não é possível isso. Eu também queria entender isso, cara. Tem alguém vendo o treino escondido do Fluminense e tá falando que ele tá jogando pra caramba no treino, quer que ele entre no campo, alguma coisa do tipo? Porque eu tô entendendo essa euforia, cara, querendo o cara pedindo em campo. Tem gente falando, esse ano é o ano do Ganso, esse ano é o ano dele. Foi aquele jogo treino lá contra o Serra Macaense. Porra, que ele deu o passe pro Calegari. Eu não quero nem falar nisso, cara. Tá de O Fluminense sacanagem. ganhou de 7-0. Ganhou de 7-0 com o passe dele pro gol de Calegari. Então você já ficou eufórica. É Ganso, é o ano dele. É isso. E ele vai arriscar dele entrar, dar assistência e a galera vai mais loucura ainda. Tá vendo? Seus corneteiros, o cara tá jogando pra caramba, tem que ser titular. O TT vai à loucura. É isso. Depois de mais um delírio da FluTT, vamos nos aproximando do final desse programa. Calma aí, cara. O Edu não deu o placar dele, você não falou o teu placar. Aí. Não, 2-0. Vou falar o meu que eu tô travando pra caralho. Não pode repetir, não. Por que não? Não teve ninguém que falou 2-0, pô. Paulinha falou 2-0. Eu falei, pô. Ah, falou? Então não escutei, viu? Já tem 1-0, 2-0 e 3-0. Eu só me fodo nessa porra. Volto a falar como falava nos pré-jogos. Por último, aí eu tenho só placar merda, mas tudo bem. 4-0 Fluminense, então. O Edu ficou na boa agora. 5-0, Edu? Não, tranquilo, não. 5-0, pô. 2 de Cano, 1 de Samuel Xavier, 1 de Luiz Henrique e 1 do Ganso numa arrancada pela esquerda. Uma arrancada do Ganso. É muito inverossímil isso, cara. Pelo amor de Deus. Mas a gente já teve um clássico contra o Vasco que a gente fez um gol no contra-ataque de Ganso para Fred, no contra-ataque. Aí. E foi no ano que o Fred voltou? Foi, pegou na veia. Voltou, não foi? Foi. Foi um golaço. Tá vendo? Golaço. É isso. Isso aí. Vai, apresentador, pode ir. Vai, cara, eu tô travado, né, gente? Peço desculpas aí pros nossos ouvintes. Temos que enrolar. Tá foda aqui pra mim hoje, mas tudo bem. Paga a internet, ô caralho. Paga a internet. Vamos nos aproximando do final do programa. Cara, não fala junto comigo, senão eu só vou escutar depois, eu vou ficar igual um babaca esperando o áudio chegar, entendeu? Deixa eu falar, cara. Vamos nos aproximando do final desse programa. Mais um dia normal no Rio de Janeiro e vamos aos recados finais dos meus camaradas. Xará, boa noite e até a próxima. Boa noite, boa tarde, bom dia aí aos nossos ouvintes. Agradecer aos camaradas de bancada, agradecer a Paulinha pela presença. Sempre um prazer. Ainda bem que domingo não, quinta-feira, já tô pensando cabeça em domingo já. Ainda bem que quinta-feira já é logo ali, mais um dia de Fluminense.
E é isso, tudo normal. E os 2 recados de hoje principais é a importância da gente combater o racismo, seja onde for, e fora Bolsonaro, que ninguém aguenta mais. E esse ano, finalmente, a gente derruba esse filho da puta. É isso. Jonathan Machado, o estudioso futebol. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Agradecer a todos aí. Agradecer a presença da Paulinha, que a gente estava em dívida. Por uma vez a gente tentou a participação e por problemas técnicos não conseguimos, né? E seja sócio, seja antirracista, denuncie, propague a palavra, propague o antirracismo, assista Herdeiro Chico Guanabara, divulgue Herdeiro Chico Guanabara. E é isso daí, rumo ao título carioca, título brasileiro. Valeu, um abraço a todo mundo. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Um beijo aí na Paulinha, nossa convidada. É isso. Fora Bolsonaro. Mais uma vitória quinta-feira. E rumo ao topo. Paulinha. Eu achei que ele ia lançar um rumo a toque. Rumo a toque. Rumo ao topo. Paulinha, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Você sabe que é de casa, sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Manda os seus recados finais aí. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que ouviu a gente. Agradecer vocês. É um prazer sempre estar aqui. Ainda bem que hoje finalmente eu consegui, porque sempre quando eu ia participar sempre dava algum caô e não dava. Eu fico sempre feliz de estar tocando essa ideia com vocês abrindo espaço para a gente. Falar para a galera seguir a Fanfarra nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, Fanfarra Festiva Tricolor. Inclusive lá tem o nosso projeto Novembro Preto, e tem vários posts legais de dicas, e a gente exaltando os nossos maiores ídolos negros, então vale lá dar uma conferida. Inclusive eu tô com a camisa do Chico Guanabara. Então, tô esperando quem quiser, vai lá. Tô esperando a minha. Vai chegar, tá chegando. Então, basicamente isso, agradecer imensamente por poder estar aqui e reiterar o que a gente falou hoje na nota, que o Fluminense é de todos, mas não é um espaço para racista, não tem espaço para racista na nossa torcida, e a gente é sempre importante a gente levantar e pautar esse debate sobre o racismo, o machismo e a homofobia. Não tem espaço, e a gente, da Fanfarra, a gente está sempre debatendo, né? Então quem quiser somar, é só chegar, é só trocar ideia com a gente. E é isso, vamos juntos aí, temos esse longo ano aí para a temporada, e seremos felizes. Fora Bolsonaro e fogo dos racistas. Boa! E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!